Hebreus capítulo 4. Semana passada, nós fomos alcançados por uma palavra abençoada. O pastor Tiago esteve aqui ministrando a palavra, e eu sei que você foi alcançado por esta palavra, né? Eu ouvi na íntegra, né? Quase que na íntegra, mas eu ouvi a palavra. Você também pode acessar depois o podcast, através do YouTube, podcasts também, né? Isso está nas redes sociais. Essa série de palavras está gravada, você pode ouvir e ser edificado e criar gosto e amor pela palavra de Deus. Amém? Então nós vamos continuar com o assunto que o pastor Tiago começou na semana passada. Vamos estar lendo Hebreus capítulo 4. Muito bem. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, está citando os Salmos 95. Não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvera dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante ou penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Você pode abaixar sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Meu Deus, essa palavra que nós lemos, ela alcançou os nossos corações. Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado, Senhor, pela supremacia de Jesus Cristo sobre tudo, sobre todas as coisas. Pai, eu te louvo, eu te exalto,
que o Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento e que estas verdades eternas, elas possam fazer uma revolução nas nossas vidas. Paizinho querido, obrigado pela inerrante palavra que chegou até nós. Nós te agradecemos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentem-se, queridos. Glória a Deus. Nós estamos vendo a supremacia de Jesus sobre todas as coisas. Nós já vimos que Ele é superior aos profetas, superior aos anjos. Ele, como homem perfeito, Ele veio aqui a esse mundo, se sujeitou a todas as coisas, assim como nós, como homens também. E na semana passada, nós vimos que Jesus, Ele é superior aos profetas. Jesus, Ele é superior a Moisés, né? Superior a Moisés. E como é bom, queridos, verificar que a lei de Moisés, os israelitas, quando eles estavam lendo a lei, quando eles estavam ali cavando verdades de Deus do Antigo Testamento, eles viam a face de Moisés, eles contemplavam a face de Moisés. Mas então a palavra de Deus usa a expressão de que Moisés, ele foi fiel a Deus em toda a sua casa. Da mesma forma, Jesus, Ele é fiel em toda a sua casa. Hoje, nós, ao lermos a palavra, nós não contemplamos Moisés. Moisés, ele não é o centro das Escrituras. O centro das Escrituras, o centro de todas as coisas, chama-se Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é superior a Moisés. Ele é mais importante do que Moisés. Ele é mais importante do que tudo o que existe aqui nesse mundo. Então, o autor aos Hebreus, provavelmente Paulo, ele continua falando para nós, aqui nesse capítulo, que Jesus também é superior a Josué. Olha que coisa interessante. Então, em cada capítulo nós podemos ver a superioridade de Jesus sobre homens, sobre vultos, homens que se tornaram vultos, personagens bíblicos, personagens importantes, mas Jesus, ele é superior e mais importante do que todos os personagens bíblicos que já existiu na história da humanidade. E nós vemos aqui um assunto muito precioso, um assunto muito profundo. Já está no telão, né? Já posso começar. Jesus, o descanso sabático, Hebreus capítulo 4. Então, quando falamos desse sabático, nós lembramos do sábado, não é mesmo? Então, você sabia que tudo o que aconteceu no passado, foi apenas sombras daquilo que havia de acontecer, e aconteceu no Senhor Jesus? Até mesmo a questão do sábado, presta bem atenção, o sábado era uma figura daquilo que havia de acontecer, se concretizar na pessoa do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Eu gosto muito de citar esta passagem de João 5,39, que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, as Escrituras, todas elas testificam de Jesus. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, repetindo novamente, é sombra daquilo que havia de acontecer em Jesus. Ele é a suma, o ponto principal de todas as coisas. Então, amados, Jesus,
o descanso sabático. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você lê no Antigo Testamento, preste bem atenção, não esqueça jamais dessa palavra simples, mas que pode produzir grandes efeitos na sua vida. Está se referindo a Jesus. Você sabia disso? Até no Antigo Testamento, quando eles guardavam um dia, quando eles dedicavam um dia, o 7º dia, para descansarem, eles estavam proclamando, em outras palavras, que Jesus, ele havia de fazer algo perfeito, algo completo, E eu louvo a Deus, porque hoje nós vamos entender com propriedade, porque tanto Hebreus capítulo 3, como capítulo 4, trata desse assunto do sábado, o assunto do descanso. Então, amado, quando nós compreendermos Jesus como sendo o sábado, nós vamos eliminar das nossas vidas quebrar alguns paradigmas, porque existem algumas religiões que colocam o sábado acima da graça, coloca o sábado acima do sacrifício do Senhor Jesus. Fala-se mais em sábado do que mesmo no sacrifício de Jesus, do que mesmo na graça. Pouco se fala sobre a graça, sobre o Evangelho, as boas novas. Mas, amados, Jesus, ele é precioso, ele é muito profundo. Olha, deixa eu começar essa palavra. Para cá, né? Isso. Olha o que Augusto Nicodemos diz sobre a questão da religião judaica. Ele diz o seguinte: a religião judaica era preparatória, provisória e simbólica. Quando Cristo veio, o judaísmo deveria transformar em cristianismo. Olha como é profunda essas palavras. O judaísmo deveria se transformar em cristianismo, porque na verdade o cristão é um judeu consumado, é um judeu que alcançou o propósito do judaísmo. Nós somos os verdadeiros filhos de Abraão. A igreja é o Israel de Deus. Agora, essa igreja composta de crentes judeus, espalhados, por todo o Império Romano, e provavelmente ela foi direcionada especificamente para a igreja dos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, que estavam na cidade de Roma. E eles estavam sendo tentados a fazer uma mesclagem, fazer uma mistura do judaísmo com o cristianismo. Alguns estavam até pensando em deixar o cristianismo, pois o judaísmo era tão forte em suas vidas, a prática da lei era tão forte, que eles estavam tendo dificuldade em viver pela graça. Imagine só. É por isso que nós já podemos ir para o primeiro ponto aqui. Voltar para o judaísmo é deixar a realidade para voltar às sombras. Em outras palavras, é isso que o autor está dizendo. O descanso é uma promessa de Deus. Olha o versículo 1 do capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Veja bem, amados, há uma promessa para nós entrarmos no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Suceda que algum de vós tenha falhado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida? Como está o seu homem interior? É mesmo? Está bem? Você está legal? Você está em paz? Você vive em paz? Ou você vive uma vida atribulada, angustiada? Olha que angústia, um dos piores sentimentos que acomete o ser humano. Meu Deus, como é difícil a angústia. Ser alcançado pela angústia é algo terrível, mas a angústia é a ausência de paz,
é a ausência de descanso. E a nossa tendência, quando nós não estamos vivendo em paz, quando não há paz no nosso interior, é de nós nos voltarmos para a psicologia, para outras ciências alternativas, tentando produzir o efeito que só Deus pode produzir em nós. Então, há um convite muito forte para nós nesses dias, para nós não deixarmos o Evangelho. Nós temos que entender que o descanso que as nossas almas precisam, que o nosso homem interior precisa, nós só podemos encontrar em uma pessoa, não é em uma coisa, não é em uma religião, até mesmo não é em disciplinas espirituais, que é algo necessário para nós como crentes. Não. Em uma pessoa, quando nós conseguimos tirar os nossos olhos do presente, das circunstâncias, dos momentos difíceis nos quais nós estamos vivendo, e olhamos para Jesus, e conseguimos olhar para Jesus, queridos, o nosso interior encontra paz. Todo o conflito interno desaparece. O descanso é uma promessa de Deus. Mas o autor aos Hebreus diz o seguinte, que eles não entraram no descanso de Deus por causa da incredulidade que havia em seus corações. A incredulidade pode ser um dos grandes obstáculos que está impedindo você de viver um evangelho pleno. Sabia disso? Quando você não crê nessas verdades eternas, você deixa de experimentar o descanso de Deus. A incredulidade dos israelitas, se o povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da incredulidade, retroceder agora é desqualificar-se e falhar também em tomar posse do descanso prometido por Deus. Então, você que é crente, você que é um discípulo do Senhor Jesus, você que está sendo tentado aí atrás de filosofias, não estou dizendo que é errado você procurar a ciência, pelo contrário, a ciência é bênção de Deus, mas antes de tudo, nós precisamos procurar aquele no qual é a solução de Deus para produzir descanso no nosso interior, Jesus Cristo. Às vezes, nós procuramos profissionais liberais por pura incredulidade. Sabia disso? Por não crermos na palavra. Então, nós temos que ter cuidado. A apostasia desqualifica os supostos, aqueles que deveriam estar nesse descanso de Deus, por estarem se desviando da fé, por não quererem Deus, por não quererem a graça, eles não experimentam do descanso. Se desviar da fé, daquilo que você sabe que pode salvar a tua alma, não é uma boa ideia para você, no nome do Senhor Jesus. Nessa noite, há um convite para nós voltarmos o nosso olhar, a nossa crença para uma pessoa chamada Jesus Cristo. Agora, o descanso só pode ser apropriado por aqueles que perseveram na fé em Cristo, versículo 2 e 3, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Presta bem atenção, como é impressionante os mistérios de Deus que esteve oculto desde a eternidade. Porque também a nós foram anunciadas, versículo 2, as boas novas, como se deu com eles, ou seja, ao povo de Israel, lá no deserto, eles receberam as boas novas, eles receberam a graça. Dá para entender isso? Eu sei que para alguns, o que eu estou falando parece ser assim, um mistério, algo obscuro, mas eles foram alcançados pela graça,
É claro que, como sombra daquilo que havia de vir, eles não conseguiram ver na suma, como nós hoje olhamos para a cruz e nos vemos em Jesus Cristo. É por isso que nós somos privilegiados. A eles foram anunciados as boas novas, o evangelho da graça. É isso que a palavra de Deus diz. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Qual o grande diferencial? A fé, meu amado. A fé no Filho de Deus. A fé em Jesus Cristo. Pai, eu gosto de ler um texto diversas vezes, eu leio dezenas de vezes, e ao ler esse texto, não tem como não derramar lágrimas, não tem como não ter alegria no interior, é entender de que pela fé, nós estamos firmados nele. Olha o versículo 3, nós porém que cremos, entramos, está falando para mim, para você, nós também que cremos, os que cremos, entramos no sábado, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. A palavra sábado significa descanso, a palavra descanso significa sábado. Nós, porém, os que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por que que eles receberam esta palavra? Por causa da incredulidade. A semana passada nós vimos que ele foi tentado em tudo. Olha que coisa interessante, lá no deserto, o povo de Israel passou 40 anos, mas vocês sabiam que eles andaram 1 ano, e chegaram bem perto da terra prometida, e ficaram rodando por mais 39 anos. E o percurso que eles demorariam seria apenas 40 dias. Mas eles passaram 40 anos no deserto. E é interessante que Jesus Cristo, ele passou 40 dias no deserto. O povo de Israel, eles passaram 40 anos no deserto. E tudo aquilo que eles passaram no deserto por 40 anos, Jesus, colocando 10 vezes, 70 vezes mais, ele passou ali no deserto, para ser tentado pelo diabo. Veio o pão, veio as tentações, veio a oportunidade de não adorar a Deus, adorar Satanás, mas ele venceu, ele saiu como vencedor. É por isso que hoje, meu amado irmão, nós precisamos ter esse entendimento, nós entramos no descanso de Deus, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. As boas novas a Israel não foram aproveitadas, as boas novas à igreja precisam ser acompanhadas com fé. As boas novas precisam ser acompanhadas com fé. Ei, você que anda para o norte, para o sul, leste, oeste, retorna o seu olhar para Jesus, retorna o seu olhar para as boas novas, para a graça do Senhor Jesus. Olhe para a cruz de Cristo, porque é em Jesus que você se completa, você se descobre quem você é, em Jesus, o homem perfeito. Jesus, vivendo com Jesus, ele mesmo disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres em Cristo. Nós descobrimos a razão da existência, a razão do viver. Amém. Agora, o descanso é a bênção final e maior concedida por Deus. Nesse texto que nós vemos, há 3 tipos de descanso. Na parte B do versículo 3, embora certamente não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. O descanso da criação. Se nós formos olhar para Gênesis capítulo 1,
nós vamos ver que Deus criou todas as coisas em 6 dias, não foi mesmo? Ele criou todas as coisas em 6 dias. O firmamento, o sol, a lua, as estrelas. É interessante que a palavra de Deus diz que foi tarde e manhã do dia 1º, tarde e manhã do dia 2º, e assim até o 6º dia. Quando chegou no 7º dia, o que aconteceu? Deus descansou. Mas a palavra não diz para nós que houve tarde e manhã do 7º dia. Não houve tarde e manhã do 7º dia. Por quê, queridos? Olha que coisa impressionante. Isso também é figura daquilo que havia de acontecer em Cristo Jesus. Deus, depois de ter terminado todas as obras do reino visível e do reino invisível, tendo feito tudo da forma como Ele fez, e Ele fez perfeitamente bem, Ele descansou, não precisou criar mais nada, mas nós precisamos entender o seguinte, que Deus, Ele não se cansa, como nós homens, e precisamos trabalhar. O descanso também aqui, não se fala de você não fazer nada, pelo contrário, isso chama-se preguiça, tá bom? Chama-se preguiça. Nós precisamos praticar o trabalho ele é bênção de Deus, foi Deus quem idealizou o trabalho. Olha, Isaías capítulo 40, versículo 28, deixa eu ler, nós estamos sem o telão, Isaías 40, 28, olha o que diz a palavra para nós. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins das terras, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus, Ele entrou em um descanso que não tem limite de tempo. Entrar no descanso de Deus é entrar no 7º dia. Entrar no descanso de Deus é repousar com Deus. Vamos ver um pouquinho mais adiante para nós entendermos melhor. Para entendermos melhor sobre esse assunto, nós podemos falar um pouco sobre a Trindade, o descanso e a Trindade. Com relação ao Pai, a obra consumada é a criação, e a contínua a sua preservação e a providência para ela. Presta bem atenção, queridos. Para o Filho é a expiação, ou seja, a sua morte vicária na cruz. A obra contínua é a intercessão pelos salvos. A obra consumada do Espírito Santo é a purificação da alma, e a contínua é a sua presença constante como consolador, revelador de Cristo, guia da verdade e da unção da igreja. O descanso de todas as coisas nós podemos ver na Trindade. Deus, Ele foi o Criador, Ele é o Criador de todas as coisas, mas também Ele é o sustentador, Ele é aquele que preserva todas as coisas pela sua palavra, pela palavra do seu poder. Jesus, Ele perdoou nossos pecados, Ele como um sumo sacerdote, Ele intercede por nós, e o Espírito Santo, Ele nos salvou, Ele nos consola, Ele nos santifica. Isto é obra de Deus, e chama-se descanso, é andar no descanso de Deus. De pouco a pouco nós estamos entendendo que entrar nesse descanso de Deus, o descanso da criação, era algo divino, algo projetado por Deus na eternidade, para nós vivermos com Ele. Quando a palavra de Deus diz que Deus, Ele vinha ter com Adão e Eva na viração do dia, para comungar com eles, na verdade, eles estavam vivendo por alguns anos, talvez alguns milhares de anos, eles não iam aproveitar da morte, e iam ser levados para esse descanso, para viverem eternamente com o Pai, contemplando a face daquele que vive e reina para sempre. Aleluia, glória a Deus. Agora, um segundo tipo de descanso, o descanso de Canaã, o versículo 6, vamos voltar para o texto inicial. Visto, portanto, que resta entrarem
Podemos até ler a partir do versículo 4. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Então veja bem, o descanso de Deus é o meu descanso. O descanso do sétimo dia é o descanso que Deus projetou para você e para mim. Esse descanso nós descobrimos na pessoa de Jesus Cristo. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Olha, queridos, havia uma promessa de um descanso, de uma terra que manava leite e mel. Nós precisamos entender que os israelitas, eles eram escravos de Faraó. Eles viviam na servidão lá no Egito. Eles estavam sendo esmagados por Faraó. E Deus estava tirando o seu povo da escravidão, levando-os para uma terra prometida, para uma terra que manava leite e mel. Eles estariam entrando no descanso provisório de Deus. Mas alguns, pela desobediência, esse alguns aqui que a palavra de Deus diz, foram mais de 600 mil, acima de 20 anos, que saíram do Egito, mas por causa da incredulidade, por causa de não crerem que Deus era poderoso para levá-los à terra prometida, eles ficaram prostrados, caídos, mortos no deserto. Precisamos ter cuidados, queridos, para nós não desconfiarmos, para nós crermos no Deus que pode todas as coisas, no Deus que prometeu um novo céus e uma nova terra, um descanso preparado para você e para mim. Nós precisamos hoje viver nesse descanso de Deus, pois a terra prometida, vinda através de Josué, ela era temporária. Ainda há um outro descanso. Podemos ver, há um outro descanso. O descanso do céu. O descanso que Josué deu ao povo de Israel não era perfeito nem pleno. Era apenas uma antevisão do descanso perfeito. O descanso espiritual. O descanso do pecado, a libertação do pecado e do mal. Portanto, o sábado não é um dia de sábado isolado, mas uma vida de sábado. Presta bem atenção. O sábado não é um dia de sábado isolado, mas uma vida de sábado. É o próprio descanso em Deus, o deleite que desfrutamos da sua presença. E de novo, versículo 7, determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aleluia! Oh glória! Descanso de Deus, Jesus, Ele nos possibilita de entrarmos nesse dia sétimo, no descanso eterno de Deus. Se você entrou aqui nessa noite com a alma pesada, angustiada, aflito, quero dizer para você, Jesus é tudo que você precisa. Fitar os olhos nele é a melhor opção, a opção número 1 da sua vida. Não esqueça dele jamais, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque aquele que entrou no descanso de Deus, porque ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Glória a Deus. Agora, vamos para o item 4, não quero demorar. O descanso é dado aos que se esforçam na obediência. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Cuidado.
No nome do Senhor Jesus. Você não pode se desviar da fé. Você não pode se tornar um apóstata. Não faça isso no nome de Jesus. Se você está distante de Deus, nessa noite reconcilie-se com Ele, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Está falando da desobediência daqueles que ouviram as boas novas lá no deserto. Nós, hoje que fomos alcançados pelo Evangelho, não podemos viver em desobediência. Olha, não viva em desobediência. Não viva em desobediência no nome do Senhor Jesus. Embora a salvação não seja recebida pelo esforço das obras, mas sim pela graça mediante a fé, aqueles que receberam a salvação precisam se esforçar para entrar no descanso de Deus. Devemos desenvolver nossa salvação com temor e tremor, como diz as Escrituras. Os salvos perseveram, os salvos obedecem, os salvos não retrocedem, os salvos não capitulam a desobediência, os salvos na luta contra o pecado resistem até o sangue. Nós somos daqueles que cremos não para regredir, para retroceder, mas para prosseguir para o alvo da soberana vocação, o nome do Senhor Jesus. Se você é daqueles que creem para a salvação, diga amém. Amém. Agora, queridos, o descanso é para aqueles que permanecem firmes na palavra de Deus. Aí, voltou aos Hebreus, ele começa a dizer, na verdade, que descanso seria esse? Que descanso sabático seria esse? Aí ele fala no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Há um convite aqui para obediência, para nós entrarmos no descanso de Deus. Augusto Nicodemos, ele resume essa passagem bíblica em 5 instruções. Primeiramente, o descanso é a bênção maior e final que Deus tem para o seu povo. Segundo, o descanso é dádiva de Deus e não resultado de nossos esforços. Terceiro, a fé em Jesus é a condição para entrarmos nesse descanso. Quarto, esse descanso começa nesse mundo. Quinto, a única maneira de nos assegurarmos de que estamos no caminho desse repouso é permanecendo firmes na palavra de Deus. É por isso que o crente precisa examinar as Escrituras. Meu Deus, meditar na palavra. Ah, como eu gosto de ler. 1 vez, 2, 3, 4, 5. Quanto mais eu leio um texto da palavra, mas o meu homem interior é edificado. Eu encontrei com um crente a semana passada, que ele, falando, eu achei interessante, ele falou, poxa, pastor, eu já consegui ler a Bíblia 2 vezes. Aí eu fiquei feliz, falei, parabéns, irmãos. Aí não citei o meu exemplo, né? Depois eu citei, mas depois de muito tempo. Falei, conheci um irmão em Cristo, lá em Guajará-Mirim, nome de Albérico de Paiva Farias. Esse irmão, ele lia todos os anos o Antigo Testamento e 2 vezes o Novo. Ele leu mais de 50 vezes o Antigo Testamento. Ele morreu com quase 90 anos de idade. Leu mais de 50 vezes o Antigo Testamento, mais de 100 vezes o Novo Testamento. Esse homem era um homem simples, muito simples, soldado da borracha, mas um homem firmado na palavra, um homem de caráter, um homem íntegro, sabe? A palavra de Deus produz um descanso perenal na sua existência. Não estou falando para você sair lendo a palavra para discutir Bíblia com fulano e ciclano. Não, é para você encontrar no seu viver diário aquela motivação necessária, aquela tranquilidade, aquela paz que só Deus pode dar. Amém? E agora, para terminarmos, Jesus, sumo sacerdote. Jesus
Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em tudo, em todas as coisas. Semana que vem vamos falar a partir desse versículo, Jesus como sumo sacerdote, mas só uma palhinha para vocês aqui. Antes foi ele tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Glória a Deus. Glória a Deus. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Quer ver? Pode tirar os slides, coloca para nós agora uma passagem bíblica, por favor. Olha o que diz Mateus capítulo 11. Eu sei que alguns de vocês estavam esperando essa passagem. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Falando sobre Jesus, o descanso sabático. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, e encontrareis a razão do sábado para os vossos. Não é um descanso do corpo físico, é um descanso para o homem interior, para a alma, para o espírito. É uma tranquilidade, é uma paz que só Ele tem para dar. Só Ele tem para dar. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Agora, lendo Marcos capítulo 4, vamos entender um pouquinho melhor sobre entrar nesse descanso que Jesus oferece para todos nós. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Olha o que diz a palavra. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas, presta bem atenção, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, descansando, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não importa que pereçamos. Maior tumulto em volta de Jesus, maior confusão, e ele em descanso, descansando de todas as suas obras. Ele estava no descanso de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o que diz a palavra de Deus para nós ainda. Deixa eu ler esse texto para você. Você de cabeça baixa. Olha o que diz a palavra. Salmos. Continue de olhos fechados, por favor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Paizinho querido, por esse descanso que as nossas almas nesses tempos difíceis, terríveis, tanto precisa. Vamos ficar em pé, vamos cantar um cântico, os irmãos de louvor.